Bom, gurizada, então vamos aí para a nossa última revisão da avaliação parcial, né, nossa retap, né, que ia ser a prova aí de nivelamento da DEPA e acabou virando a P1 do oitavo ano, né? Então, a gente vai agora rever essa avaliação parcial, que ela é relativa aos conteúdos selecionados no sétimo ano, né? Teve várias coisas que não caiu e a gente já tinha avisado para vocês aí o que estava previsto no PSD. Só para lembrar algumas coisas para ajudar vocês a entenderem como foi a questão aí da avaliação, né? As questões foram embaralhadas. Então, por exemplo, a primeira questão do fulaninho não foi a mesma primeira questão do ciclaninho, tá? As questões estavam embaralhadas. E também as alternativas estão embaralhadas. Então, o que isso quer dizer? Que não adianta muito olhar, né, a prova, olhar muito a prova assim da maneira tipo, olhar pelo Moodle, tá? A gente vai mandar um arquivo em PDF para vocês com as questões, tá? Na ordem do PSD. E aí vocês podem ali comparar, ver e tudo mais, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato tanto comigo, né, o Tenente Beck, quanto o Subtenente Miller. Então, só lembrando alguns conteúdos que teve, né? A gente tinha ali números inteiros, a gente introduziu a parte negativa dos números racionais, introduzimos a álgebra e a gente teve aí equações e problemas de primeiro grau e sistemas de equações e problemas de segundo grau. Desculpa, problemas de sistemas de equação com duas incógnitas. Além disso, outra coisa que foi o que eu vou divulgar para vocês, tá? A média da turma foi 7,66. Da turma, não a 801, 802. Das 800. Tá? Então, se juntar todo mundo que fez a prova, ali, os 116 alunos que fizeram a prova, a média de nota foi 7,66. 7,66 é como se todo mundo tivesse acertado na média de entre 11 e 12 questões. Tá? É uma média muito boa. A gente tem um resultado muito bom aqui. Mas é claro que nem todo mundo foi bem na prova, o que mostra que a prova tinha certo grau de dificuldade, né? Então a gente teve 26 alunos, ou seja, 22,41%, ficaram abaixo da média, né? Lembrando, né, que agora com a nova NPGE, né, com as novas regras aí do sistema colégio militar, a gente está usando a média como 6. Outra coisa, não haverá recuperação dessa P1, tá? Não tem APR. Então a nota que está aí e era isso, tá? Teve alguns alunos que faltaram e teve uma segunda chamada. Bom, então agora a gente vai falar da prova em si. Então, a gente vai seguir uma ordem que é a ordem do PSD. Então essa primeira questão aqui era a questão mais básica de números inteiros. Então a gente tem aqui o extrato bancário do Caio dos Anzóis. E aí a gente tem o saldo dele, né? Lembrando que quando não aparece o sinal a gente considera positivo. E aí teve uma série de operações bancárias aqui e perguntava qual que seria o saldo dele no final do dia 10. Então basta a gente pegar tudo isso aqui e trabalhar, né, esse somatório de números positivos e negativos. Então vamos começar. Né? A gente tem o mais 236 somado, porque a gente vai só somando os lançamentos. Né? O que vai acontecer aqui? A gente tem que o 236 é o maior em módulo, então a gente sabe que o resultado aqui é positivo. E como são sinais diferentes, a gente vai pegar o 236 e vai diminuir de 51. Então a gente fica agora aqui com 185. Já foi então os dois primeiros valores. Agora, o 185 mais o 400 negativo do segundo lançamento. Então, como o 400 é o maior em módulo, então a gente vai ficar com um resultado já negativo.
e vai fazer 400 menos 185, que a gente vai ficar então com menos 215. Pega agora o menos 215, e então já foi esse valor aqui. E aí ele recebeu, sei lá, como se fosse o salário. Então, mais 1.320. O que vai acontecer? O 1.320 é maior em módulo, então o resultado vai ser positivo. Então, para a gente descobrir o valor, é só fazer a diferença entre o 1.320 e o 215, que dá 1.105. Agora continuamos aqui com 1.105. 1.105. E agora a gente diminui de 92. Então o resultado persiste em positivo e é só pegar o 1.105 menos 92, que vai dar 1.013. Agora continuamos aqui com 1.013 e somamos com o próximo valor, que é 813 negativo. Aí a conta do cara... Deixa eu só apagar aqui. Vamos de novo. Menos 813. Ainda o resultado vai ser positivo, só que já vai diminuir bastante, porque eu vou fazer o 1.013 menos 813. Então a gente fica aí com 200 positivo. Agora a gente com 200 positivo, a gente vai compensar aquele cheque de R$45. Ou seja, a gente continua positivo, só que vai diminuir mais um pouco. Então vai para 155. Deixa eu apagar esse 5 aqui. 155. Ok. Agora, o que vai acontecer agora? O 155 positivo, ele em módulo é menor que o 184 negativo. Então, agora o nosso resultado já fica negativo. E eu faço 184 menos 155, que vai dar 29. Então, fiquei levemente aí no cheque especial. Continuando a saga, né? Já temos agora só poucos lançamentos, então a gente está com o nosso saldo em 29 negativo e a gente gasta R$90 em outro cheque compensado. Deve ser as contas aí do Caio dos Anzóis. Agora, como ambos são negativos, o resultado é negativo e a gente vai somar os módulos. Então a gente pega 29 mais 90 e a gente tem 119. E agora a gente tem pega esse 119 negativo e agora a gente vai fazer uma soma de um depósito de 352. Que como 352 é maior em módulo, então o resultado é positivo, sinais diferentes a gente subtrai os módulos. Vai ficar 233 positivo. Muito bem. Continuamos a conta com 233 positivo. É um problema simples de fazer, mas é um problema que requer muita atenção para não errar nenhuma conta. Agora, o nosso saldo continua positivo, porque o 233 é maior em módulo, e a gente vai diminuir 233 de 150. Então a gente fica aí com 83 positivo. Tinha que ter muito cuidado aqui, ó. Porque o 83 positivo era uma das alternativas. Então o cara podia acabar olhando, se desesperando e marcando 83 positivo. Agora a gente tem uma conta aqui de 46 negativo. Então, mais 83 mais o menos 46. Continua positivo, mas vai diminuir os módulos. Então a gente fica com 37 positivo. E agora, por último, né, a gente vai pegar, então, né, vamos botar aqui em destaque em vermelho, né, os 37 positivo mais os 120 negativo. Sinais diferentes. Quem é o maior em módulo é o 120, então negativo. E a gente faz 120 menos 37, que vai dar 83.
Então a resposta correta é 83 negativo. Vamos agora para a próxima questão, uma questão bem mais simples, né? Então um termômetro marcava 7,4 graus positivos pela manhã e marcou à noite 6,9 graus negativo. Então o que vai acontecer? A gente aprendeu em sala de aula, né, que a amplitude é sempre o máximo menos o mínimo. Então, ou a gente poderia ver isso como final menos inicial. Então, se a gente fosse fazer uma escalinha de termômetro, né, a gente tem o mais 7,4 aqui, tem aqui o zero e tem aqui o menos 6,9. Então, a gente percebe que é só fazer a soma dos módulos aqui para poder descobrir o quanto baixou no período. Então, 7,4 mais 6,9, aqui vai dar 13, sobe 1, vírgula, 7 mais 6 mais 1, 14, 14,3 graus. Ou a gente poderia ver assim, mais 7,4 menos 6,9. Né? De mesma maneira aqui. Certo? Então a resposta correta é 14,3. Nessa questão, a gente tem que primeiro resolver essa expressão aqui. Tá? Então, vamos lá para resolver essa expressão. Então, menos 10 ao cubo, o que vai acontecer? Menos 10 ao cubo é menos, porque o expoente é ímpar, 10 ao cubo é 1000. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Menos 10 ao quadrado, o que vai acontecer? Expoente par positivo, 10 ao quadrado 100. E menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Ou seja, a expressão então vai ficar 1000 negativo menos 3 vezes 100 vezes 4. Ou seja, menos 1000 menos 1200. Totalizando 2200 negativo. Só que tem que tomar cuidado do seguinte. E essa alternativa do menos 2200 estava prevista lá. Então é o número que representa a metade do valor. Então a gente tem que pegar isso aqui ainda, dividir... Opa, quero em vermelho. Dividir... Aí. Eu quero ainda dividir isso aqui por 2. Então a resposta correta vai ser 1100. Agora vamos aí para mais uma questão, né? Então, essa questão aqui, primeiro a gente tinha que resolver esse sistema aqui, né? Então, a gente começa aqui por dentro. Então, 5,0 menos 3,7, que a gente vai ter 1,3. Então, aqui a gente sabe que é 1,3. E a gente tem aqui menos 1,4 e mais 0,2. E ainda tem o menos 2,5 lá fora. Então, o que vai acontecer? Esses dois aqui, claramente, a gente percebe que é 1,5. E a gente deixa ainda esse colchete, porque tem um sinal negativo aqui fora do colchete. Então, agora esses dois aqui vai dar 0,1. 2,5 menos 0,1 dá 2,4. 2,4 não é a resposta do problema. 2,4 é o valor da expressão. Agora, a gente tem que olhar o que diz. Ó. É o simétrico... Opa, não era em vermelho, é amarelo. O simétrico do menor número inteiro que é maior que o número racional expresso por... Então... Qual é o maior número racional? Qual é o maior número inteiro? O menor número inteiro que é maior que 2,4. Então, essa primeira parte aqui, o menor inteiro vai ser o 3. Porque ele é o menor inteiro que é maior que o 2,4. E o simétrico de 3
E o simétrico de 3 é menos 3. Então, a resposta correta é menos 3. Agora, a gente segue aí numa expressão numérica, tá? E a gente vai resolvendo por partes. Então, essa primeira parte aqui, o que vai acontecer? 9 quartos menos 1 quarto é a mesma coisa que 8 quartos. Só que 8 quartos é a mesma coisa que 2. E 2 ao quadrado é 4. Então, tudo isso aqui é 4. Raiz quadrada de 81 36avos, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 36 é 6. Deixa eu dar uma melhorada nesse 9 aqui. Aí. Vezes. Agora, isso daqui, 2 terços menos 1, o menos 1 seria 3 terços. Então, 2 terços menos 3 terços ainda fica menos 1 terço na menos 2. Ou seja, menos 3 na 2, que dá 9. Agora, o que daria daqui? Ó? Daria o seguinte. O ao cubo está só no 4. Então, vai ficar menos 64 terços. E o raiz de 49 é 7. Agora, vamos trazer essa expressão aqui para cima. Então, vai ficar 4 menos 6 nonos. Desculpa, 9 sextos. 9 sextos vezes 9 dividido por menos 64 terços mais 7. Aí o que eu vou fazer? Bom, primeiro que aqui do lado do colchete não tem muito o que fazer, né? Primeiro a gente tem que fazer aquele 9 vezes 9 lá, né? Multiplicação de fração. Lembrando que aqui é como se estivesse sobre 1. Então, a gente vai ter aqui ainda dentro 4 menos 81 sextos. Agora, aqui o que vai acontecer? Como é terços, então a gente poderia pegar isso aqui e transformar em 21 terços. Então, menos 64 mais 21 vai dar 64 menos 21, 43. Então, a gente vai ter menos 43 terços aqui. Bom, aí o que vai acontecer desse lado aqui? O 4 é a mesma coisa que 24 sextos. Então, 24 menos 81 vai dar menos 57. Então, a gente vai ter aqui o resultado do colchete é menos 57 sextos. Vamos botar num parênteses aqui. E o outro aqui, menos 43 terços. Multiplicação de frações é fazer o produto do inverso. Então, menos 57 sextos vezes 3 sobre menos 43. O que vai acontecer? Menos com menos dá mais. Então, a gente já sabe que o resultado aqui é positivo. E, mais do que isso, esse 6 com esse 3 ele se simplifica. Então, fica 2 aqui embaixo. E aqui fica 1. E no numerador ali fica 1. Então, 57 vezes 1, 57. 2 vezes 43, 86. Então, a resposta correta, 57, 86 avos. Seguindo aí na próxima questão, né, no termo algébrico aquele ali, né, nesse termo algébrico aqui, o coeficiente é. Então, só lembrando, né, o que é coeficiente? Coeficiente é a parte numérica de um termo algébrico. Então, nós temos sobre 7 apenas sétima seu cubo x. Aí o que vai acontecer? Não aparece nenhum número ali do lado do A.
mas é como se tivesse o 1. E a gente pode ver isso como menos 1/7 vezes a P7 seu cubo x. Então, quando a gente mete esse produto, a gente consegue ver claramente o que é a parte literal e a parte numérica. Então, a nossa parte numérica é 1/7. Então, o 1/7 vai ser o nosso coeficiente. Então, a resposta correta aí é 1/7 negativo. Não podia esquecer o sinal. Indo para a próxima questão, então a gente tem aqui uma redução de termos algébricos semelhantes. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? O que são termos semelhantes? Deixa eu grifar aqui. O que são termos algébricos semelhantes? Então, eles têm coeficientes podendo ser iguais ou diferentes, porém, eles têm mesma incógnita e mesmo grau em cada incógnita. Certo? Então, a gente vai fazer uma questão bem colorida aqui. Então, esse cara, ele é termo semelhante desse cara. Esse cara é termo semelhante desse cara. O 3AB é semelhante ao menos AB. E o menos 11 não é semelhante a ninguém. Então, vamos começar com ali os verdinhos. Então, a gente tem menos 2,3 pq ao quadrado mais 0,8 pq ao quadrado. O que vai acontecer? A gente, com isso, tem que vamos fazer a adição entre 2,3 negativo e 0,8 positivo. Então, aqui o sinal negativo vai prevalecer e ficará menos 1,5 pq ao quadrado. Só que tem que lembrar que menos 1,5 é a mesma coisa que menos 3 meios. Tá? Então, menos 3 meios pq ao quadrado. Agora vamos para a parte em roxo ou púrpura, purple, né? 7p ao quadrado q menos 9,1 p ao quadrado q. Aqui a gente fica com menos 2,1 p ao quadrado q. Agora vamos para a parte em azul, mais 3ab menos ab, ou seja, mais 2ab. Então, o mais 2ab está lá em azul, né? Em roxo está lá o menos 2,1 p ao quadrado q. E o menos 11, como ele não tem termo semelhante, a gente só copia ele. Então, a única alternativa que estava correta era a alternativa 2ab mais 11 menos 3 meios pq ao quadrado menos 2,1 p ao quadrado q. Seguindo para a próxima questão, a gente tem que o valor numérico dessa expressão aqui, sabendo que a é igual a menos 2 e b é igual a 3. Bom, então o que vai acontecer? Se o a é menos 2, então aqui, aqui e aqui a gente vai substituir por menos 2. E aqui, aqui e aqui a gente vai substituir por 3. Lembrando, né, que qualquer número elevado a zero é igual a 1 positivo. Então, a gente fica com o seguinte, 3 vezes a ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, vezes o b, que é 3, menos 4 vezes a, que é menos 2, b ao cubo, que é 3 ao cubo, mais 1, mais a ao cubo, ou seja, menos 2 ao cubo, b ao quadrado, 3 ao quadrado.
Então, o que vai acontecer aqui? Lembrando que menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Então a gente ficou ali, na verdade, com 3 vezes 4 vezes 3, que dá 36. Menos. Agora a gente vai para esse cara aqui. Então, lembrando que esse cara aqui vai dar 27. Então, e menos com menos vai dar esse menos com esse menos vai dar mais. Então, aqui é mais. Então, é 4 vezes 2 vezes 27. 4 vezes 2 vezes 27 é 216. Mais 1, mais. Agora, menos 2 ao cubo é menos 8. E 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai ficar, né, nessa parte aqui da conta com menos 72. Então, 36 mais 216 mais 1 dá 253. Então, tudo isso aqui, até o 1, dá 253. Menos 72, que dá 181. E essa é a resposta correta. Vamos à próxima questão, então. Dadas as equações, a equação essa primeira aqui e essa segunda aqui, qual o valor de x mais y? Então, a gente resolve essa primeira equação, resolve a segunda equação e faz a adição. Então, até eu botei aqui a resposta, né, separado, né, que a primeira equação dá 8 e a segunda dá 17. Então, eu vou resolver a primeira em azul, que é com x menos 1 sobre 6, menos x menos 2 sobre 9, igual ao meio. Então, mínimo múltiplo comum entre 6, 9 e 2 é 18. Então, eu vou ficar com 3 vezes x menos 1, menos 2 vezes x menos 2, igual a 18 dividido por 2, 9, vezes 1, 9. Então, lembrando que eu tenho que fazer o chuveirinho aqui e o chuveirinho aqui. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, mais 4. Então, eu vou ficar com x menos 3 mais 4 vai dar mais 1, igual a 9. X igual a 8. Agora, vamos fazer aqui no cantinho aqui a segunda conta. 2y sobre 3 mais y menos 2 sobre 9 igual a 13. Mínimo múltiplo comum, 9. Então, eu vou ficar com 9 dividido por 3, que dá 3 vezes 2y, 6y. E y menos 2 igual a 9 vezes 13. Eu vou deixar esse 9 vezes 13 indicado, porque eu vou resolver ele depois. Então, vou ficar com 6y mais y, que dá 7y, menos 2. E o 9 vezes 13 dá 117. Então, 7y igual a 117 mais 2. 7y igual a 119. 119 dividido por 7 dá 17. Ou seja, então, esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y. E essa aqui é a resposta. Então, a resposta correta é 25. Então, vamos aí para a próxima questão, né? A soma de três números inteiros e consecutivos é 366. A raiz quadrada do menor adicionada ao triplo do maior resulta. Então, são dois problemas. A gente vai primeiro aqui resolver a primeira coisa, que é a soma dos três números inteiros e consecutivos, é 366.
Então, o que quer dizer inteiros e consecutivos? Né? Então, se o primeiro é x, o consecutivo de x é x mais 1. E o consecutivo de x mais 1 é x mais 1 mais 1, ou seja, x mais 2. Então, isso é igual a 366. Se eu fizer essa soma aqui, x mais x mais x, 3x. E 1 mais 2, 3. Passo o 3 para o outro lado. Então, a gente tem 3x igual a 363. X igual a 363 dividido por 3, ou seja, o x é 121. Então, os números envolvidos são 121, 122 e 123. Agora a gente vai para a segunda parte do problema, né? Que é a raiz quadrada do menor. Então, a raiz quadrada do menor vai ser o quê? Raiz quadrada de 121, que é 11. E o triplo do maior é 3 vezes 123, que dá 369. Então, fazendo 369 mais 11, a gente chega em 380, que é a resposta do problema. Então, vamos aí para mais uma questão. Pepe e Noela são irmãos gêmeos. Gente, essa daqui eu acho que foi a grande pegadinha da prova. Tá? Por quê? Se duas pessoas são irmãos gêmeos, então a gente já pode se certificar que elas têm a mesma idade. Ou seja, vamos chamar de x. Então, a metade da idade de PP, ou seja, x sobre 2, mais 1/3 da idade de Noela, ou seja, x sobre 3, é igual a 10 anos. Então, igual a 10. Então, a gente faz mínimo múltiplo comum, que vai dar 6. A gente vai ficar com 3x mais 2x. Lembrando que aqui é como se estivesse sobre 1. Então, aqui fica 60. Então, a gente tem 3x mais 2x igual a 60. 5x igual a 60. X igual a 60 dividido por 5, ou seja, x igual a 12. Só que a resposta não é o valor de x, porque ali na questão está falando qual é a soma das idades dos dois irmãos. Como eles são irmãos gêmeos, isso significa que vai ser 12 mais 12, que dá 24 anos. Essa é a resposta correta. Vamos aí então a mais uma questão, né? Então a gente tem um colégio que tem turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos de ensino fundamental. Nesse colégio, 1/3 dos alunos está no 6º, 1/4 no 7º, 3/10 no 8º e 140 no 9º ano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir que o x é o total de alunos da escola. Então, vamos fazendo aqui por etapas. Então, a gente sabe que 1/3 dos alunos cursa o 6º ano, ou seja, o 6º ano então é x sobre 3. 1/4 cursa o 7º ano, então ele é x sobre 4. 3/10 estudam no 8º ano, então 3x sobre 10. E 140 estudam no 9º ano, mais 140. Então, se eu somar o 6º, 7º, 8º e o 9º, a gente chega no total de alunos, que é x. Então, fazemos aqui o mínimo múltiplo comum,
aqui de 3, 4 e 10 vai dar 60. Então, a gente vai ficar com 20x mais 15x mais 60 dividido por 10 é 6 vezes 3x é 18x mais 140 vezes 60. Não vou fazer essa conta agora aí porque ela vai sumir depois no meio do caminho. Igual a 60x. Esquecemos o denominador. 20x mais 15x mais 18x dá 53x. Mais 140 vezes 60 igual a 60x. Invertemos tudo pela propriedade reflexiva. E aí a gente fica assim. Agora, 60x menos 53x igual a 140 vezes 60. 7x igual a 140 vezes 60. E aí o que vai acontecer? Esse 7 ele vem dividindo. Por isso que eu quis manter o 140 vezes 60. Porque agora eu consigo simplificar o 140 com 7. E sobra 20 aqui em cima. Ou seja, 20 vezes 60 é 1.200. O que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir que esse cara aqui vale 1.200. Então, agora vamos, para cada um. Então, no sexto ano é 1.200 dividido por 3. Então, 1.200 dividido por 3, ou seja, por 3. Ou seja, aqui é 400. Aqui, no sétimo ano, vai ser 1.200 dividido por 4, ou seja, 300. Aqui vão ser 360 e o nono ano a gente já sabe que é 140. E a pergunta é os alunos do oitavo ano. Então, o oitavo ano é 360. Pô, galerinha, essa questão de sistema de equações estava muito fácil. Eu vou copiar o sistema de equações aqui do lado, só para vocês verem como se resolvia. Dá para fazer por substituição? Claro, dá para fazer por substituição. Mas a gente deixou super indicado que era para fazer por adição. Por quê? Se tu fizer direto aqui, ó, a soma simples das linhas, o que vai acontecer? P mais P vai dar 2P. O menos Q e o mais Q eles se anulam. E menos 15 mais 1 dá 14. Ou seja, P igual a 14 dividido por 2, P igual a 7. Sabendo que o P é 7, encontrei na web. A gente vai fazer o seguinte. Então, P mais Q igual a menos 1, ou seja, 7 mais Q igual a menos 1, Q igual a menos 1 menos 7, então quer dizer que o Q é menos 8. Agora a gente vai substituir. Então, menos 8 mais 3 vezes 7. Menos 8 dá 8. 3 vezes 7 dá 21. O 21 mais 8, 29, que é a resposta correta. Vamos aí para mais uma questão. Essa questão aqui é um problema de sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, no concurso, o candidato irá escolher 50 questões de múltipla escolha. Nesse concurso, ele ganha 2 pontos se acertar e perde 3 pontos, Essa que era a novidade. Perde 3 pontos se errar. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui é uma sentença matemática. Então, essa sentença em amarelo, ela corresponde ao seguinte. Se eu disser que C é as questões certas e E é as questões erradas, então, meus pontos eles vão ser dados por 2 vezes C menos 3 vezes E. E como
o candidato vai responder 50 questões de múltipla escolha, então isso já me diz o seguinte, que eu sei que o número de certas mais o número de erradas é igual a 50. Como o candidato fez 10 pontos, então eu sei que isso aqui é igual a 10. Pronto, temos o sistema. Então, nosso sistema é C mais E igual a 50 e 2C menos 3E igual a 10. Melhor maneira de fazer isso aqui, isolar uma das variáveis. Então, 50 menos E. Agora a gente coloca aqui. Então, vai ficar 2 vezes 50 menos E menos 3E igual a 10. Faz a distributiva aqui. Então, a gente vai ficar com 100 menos 2E menos 3E igual a 10. Menos 5E igual a 10 menos 100. Deixa eu continuar aqui do ladinho. Então, a gente tem menos 5E igual a menos 90. Então, cancela os sinais. A gente tem 5E igual a 90. É igual a 90 dividido por 5, ou seja, o E igual a 18. Sabendo que o E é igual a 18, a gente agora pode pegar aqui e substituir na primeira equação. Então, certas mais 18 dá 50. Então, o número de certas é 32. Mas o problema pede a diferença entre acertos e erros. Então, tanto 32 como 18 eram alternativas erradas. Então, qual é a diferença que eu estou procurando aqui? 32 menos 14. Desculpa. 32 menos 18. Que dá 14. Essa era a resposta correta. Então, gente, vamos aí para a questão de plano cartesiano, né? Então, a gente tem esse sistema de equação e deu vários gráficos para vocês. O que a gente estava preocupado? Que vocês entendessem que a interseção daqui é a solução do sistema e só uma alternativa se encaixaria. Então, a interseção é a solução do sistema. Então, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que pegar e fazer a solução do sistema. Então, isolando aqui o x, a gente vai ter que, na segunda equação, a gente vai trocar x por 7 menos y. Ou seja, 14 menos 2y mais y igual a 10. A gente fica com menos y igual a 10 menos 14. Menos y igual a menos 4, ou seja, y igual a 4. Substituindo agora aqui na equação original, a gente tem aqui 7 menos 4, ou seja, o x é 3. Então, a nossa solução no nosso sistema da questão era 3 e 4. Se vocês olharem, só tinha uma alternativa, né, que se encaixava a interseção como o ponto 3 e 4.